Êxodo capítulo 14. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que deem a volta e acampem em Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem ali à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. E o faraó pensará: os israelitas estão vagando, perdidos, prisioneiros no deserto. Mais uma vez endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar minha glória por meio do Faraó e de todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E os israelitas assim fizeram. Os egípcios perseguem Israel. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntavam. Como podemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Então o faraó mandou preparar sua carruagem e convocou suas tropas. Levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além das demais carruagens de batalha do Egito, cada uma com seu comandante. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas, que haviam partido triunfantemente. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército do faraó, todos os seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas, e os alcançaram no acampamento em Piairote, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos: deixe-nos em paz. Continuaremos a servir os egípcios, afinal, é melhor ser escravo no Egito do que ser um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. A fuga do Mar Vermelho. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar, em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios, e eles virão atrás de vocês. Mostrarei minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Quando minha glória se manifestar por meio do faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito a verá e saberá que eu sou o Senhor. Então o anjo de Deus que ia diante do acampamento de Israel se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Com um forte vento leste, o Senhor abriu caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca, e o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. Os egípcios, com todos seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, perseguiram o povo até no meio do mar. Mas pouco antes de amanhecer, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Ele travou as rodas dos carros, dificultando sua condução. Fujamos daqui para longe, povo de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta ao seu lugar, e cobrirão os egípcios, seus carros de guerra e seus cavaleiros.
Assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e as águas voltaram fortemente ao seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas, e o Senhor os arrastou para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram todos os carros de guerra e cavaleiros, todo o exército do faraó. Nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até o meio do mar sobreviveu. O povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar, em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia, e os israelitas conseguiam ver os cadáveres dos egípcios na praia. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Êxodo capítulo 15. Cântico de libertação. Então Moisés e o povo de Israel entoaram esse cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é minha força e minha canção. Ele é meu Salvador. É o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro. Javé é seu nome. Lançou no mar os carros de guerra e as tropas do faraó. Os melhores oficiais egípcios se afogaram no mar vermelho. Águas profundas os cobriram e afundaram como pedra. Tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. Tua mão direita, ó Senhor, despedaça o adversário. Na grandeza de tua majestade, derrubas o que se levanta contra ti. Envias tua fúria ardente, que os consome como palha. Com o forte sopro de tuas narinas, as águas se amontoaram, como muralhas se levantaram, e no coração do mar se endureceram. O inimigo dizia: eu os perseguirei e os alcançarei, eu os saquearei e deles me vingarei. Puxarei minha espada e com forte mão os destruirei. Mas tu sopraste com teu fôlego e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas poderosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, ó Senhor, glorioso em santidade e temível em esplendor, autor de grandes maravilhas? Entendeste tua mão direita, e a terra engoliu nossos inimigos. Com o teu fiel amor, conduzes o povo que resgataste. Com teu poder, o guia a tua santa habitação. Os povos ouvem e estremecem, a angústia se apodera dos que vivem na Filístia. Aterrorizam-se os líderes de Edom, estremecem os nobres de Moabe, desfalecem os habitantes de Canaã. Espanto e terror caem sobre eles. O poder do seu braço os deixa paralisados como pedra. Até teu povo passar, ó Senhor, até passar o povo que compraste. Tu os trarás e os plantarás em teu próprio monte, no lugar reservado, ó Senhor, para a tua habitação, o santuário, ó soberano, que tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para todo sempre. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez as águas do mar voltarem sobre eles, mas o povo de Israel atravessou pelo meio do mar em terra seca. Então a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam entoava uma canção: cantem ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Água amarga em Mara. Em seguida, Moisés conduziu o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Caminharam pelo deserto por 3 dias sem encontrar água. Quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga demais para beber. Por isso, chamaram o lugar de Mara. O povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés. O que beberemos? Perguntavam. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés o jogou na água, e ela se tornou boa para beber. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto, como norma, para provar a fidelidade do povo. Ele disse: se ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus,
e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo a seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois que saíram de Mara, os israelitas viajaram até Elim, onde encontraram 12 fontes de água e 7 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. Êxodo, capítulo 16. Maná e codornas. A comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim. Entre Elim e o Monte Sinai, no 15º dia do 2º mês, após a saída do Egito. Também ali, toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se. Lá nós estávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome. Então o Senhor disse a Moisés: Vejam, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Com isso eu os provarei para ver se seguirão ou não minhas instruções. No 6º dia, quando recolherem o alimento e o prepararem, haverá o dobro do normal. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: Ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. Pela manhã verão a glória do Senhor, pois ele ouviu suas queixas, que são contra ele e não contra nós. O que fizemos para vocês se queixarem de nós? E Moisés acrescentou: O Senhor lhes dará a carne para comer à tarde e os saciará com pão pela manhã, pois ouviu suas queixas contra ele. O que fizemos? Sim, suas queixas são contra o Senhor e não contra nós. Em seguida Moisés disse a Arão: Anuncie a toda a comunidade de Israel: Apresentem-se diante do Senhor, pois ele ouviu suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade de Israel, o povo olhou em direção ao deserto e viu a glória do Senhor na nuvem. O Senhor disse a Moisés: Ouvi as queixas dos israelitas. Agora diga-lhes: Ao entardecer vocês terão carne para comer, e pela manhã pão à vontade. Assim saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Ao entardecer, muitas codornas apareceram, cobriram o acampamento. Na manhã seguinte, os arredores do acampamento estavam úmidos de orvalho. Quando o orvalho se evaporou, havia sobre o chão uma camada de flocos finos como geada. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros: O que é isso? Pois não haviam ideia do que era. Moisés lhe disse: Este é o alimento que o Senhor lhes deu para comer, e estas são as instruções do Senhor. Cada família deve recolher a quantidade necessária, 2 litros para cada pessoa de sua tenda. Os israelitas seguiram as instruções. Alguns recolheram mais, outros menos. Contudo, quando mediram, cada um tinha o suficiente. Não sobrou alimento para os que recolheram mais e nem faltou para os que recolheram menos. Cada família recolheu exatamente a quantidade necessária. Moisés lhes disse: Não guardem coisa alguma para o dia seguinte. Alguns deles, porém, não deram ouvidos e guardaram um pouco de alimento até a manhã seguinte. A essa altura, a comida estava cheia de vermes e cheirava muito mal. Moisés ficou furioso com eles. Depois disso, as famílias passaram a recolher a cada manhã a quantidade necessária de alimento. E quando o sol esquentava, os flocos que não tinham sido recolhidos derretiam e desapareciam. No 6º dia, recolheram o dobro do habitual, ou seja, 4 litros para cada pessoa. Então todos os líderes da comunidade se dirigiram a Moisés e o informaram a esse respeito. Moisés lhe disse: Foi o Senhor que ordenou. Amanhã será o dia de descanso, sábado sagrado para o Senhor. Portanto, assem ou cozinhem hoje a quantidade que desejarem e guardem o restante para amanhã. E eles separaram uma porção para o dia seguinte, como Moisés havia ordenado pela manhã. A comida restante não tinha mau cheiro nem vermes. Moisés disse: Comam um alimento hoje, pois é o sábado do Senhor. Hoje não haverá alimento no chão para recolher. Durante 6 dias vocês podem recolher o alimento, mas o 7º dia é o sábado, quando não haverá alimento algum no chão. Ainda assim, algumas pessoas saíram para recolhê-lo no 7º dia, mas não o encontraram. O Senhor disse a Moisés:
Até quando este povo se recusará a obedecer às minhas ordens e instruções? Entendam que o sábado é um presente do Senhor para vocês. Por isso, no sexto dia, Ele lhes dá uma porção dobrada de alimento, suficiente para 2 dias. No sábado, cada um deve ficar onde está. Não saiam para recolher alimento no 7º dia. No 7º dia, portanto, o povo descansou. Os israelitas chamaram aquela comida de maná. Era branco como a semente de coentro e tinha gosto de massa folhada de mel. Então Moisés disse: É isto que o Senhor ordenou. Encham uma vasilha de 2 litros com maná e preservem para seus descendentes. Assim as gerações futuras poderão ver o alimento que eu lhes dei no deserto, quando os libertei do Egito. Moisés disse a Arão: Pegue uma vasilha e encha com 2 litros de maná. Em seguida, coloque-a diante do Senhor, a fim de preservar o maná para gerações futuras. Arão fez conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e colocou a vasilha de maná diante das tábuas da aliança para guardá-la. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem à terra onde se estabeleceriam. Comeram maná até chegarem à fronteira da terra de Canaã. A vasilha usada para medir o maná continha 1 homer, que era a 10ª parte da medida padrão. Êxodo capítulo 17. Água da rocha. Por ordem do Senhor, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim e andou de um lugar para outro. Por fim, acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beber. Mais uma vez o povo se queixou de Moisés e exigiu: Dê-nos água para beber. Moisés retrucou: Por que brigam comigo? Por que põem o Senhor à prova? Afligido pela sede, o povo continuou a se queixar de Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Quer matar de sede a nós, nossos filhos e nossos animais? Então Moisés clamou ao Senhor: O que devo fazer com este povo? Estão a ponto de me apedrejar. O Senhor disse a Moisés: Passe à frente do povo, leve sua vara, aquela que você usou para bater nas águas do Nilo, e chamem algum dos líderes dos israelitas para acompanhá-los. Eu me colocarei diante de você sobre a rocha, no monte Sinai. Bata na rocha e dela jorrará água, que o povo poderá beber. Assim, na presença dos líderes de Israel, Moisés fez conforme ordenado. Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá, pois o povo de Israel discutiu com Moisés e pôs o Senhor à prova, dizendo: O Senhor está conosco ou não? Israel derrota os amalequitas. Quando os israelitas ainda estavam em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Moisés ordenou a Josué: Escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã ficarei no alto da colina segurando em minha mão a vara de Deus. Josué fez o que Moisés lhe ordenou. Ele lutou contra o exército de Amaleque. Moisés, Arão e Hur subiram até o topo de uma colina que ficava ali perto. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham vantagem. Quando abaixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então Arão e Hur encontraram uma pedra para Moisés se sentar, e um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas. Assim as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Então o Senhor disse a Moisés: Escreva isto em um rolo como lembrança permanente, e leia em voz alta para Josué: Apagarei toda e qualquer recordação de Amaleque de debaixo do céu. Moisés construiu um altar ali e chamou de Javé Nissi, e disse: Uma mão foi erguida perante o trono do Senhor. De geração em geração o Senhor guerreará contra os amalequitas.